Equalização é uma coisa que todo mundo já conviveu, seja no seu aparelho de som ou no seu carro, enfim, todo mundo de uma certa forma já conviveu com essa palavra e às vezes nem sabe, né? Que é exatamente a regulagem de graves e agudos. A equalização ela tem um papel fundamental na correção de certos detalhes sonoros. Ela pode ser usada como efeito. Por exemplo, se você quiser ter uma voz de vendedor de pamonhas, ela pode ser usada para valorizar certas regiões no espectro de frequências que aquele instrumento ou que a voz atua, e ela serve para fazer também alguma separação de um instrumento para outro, dando espaço, valorizando quem tem que estar naquela frequência, valorizando o instrumento ou a voz no momento certo. É para isso que serve a equalização. Não se salva uma gravação mal feita com equalização. Não se salva um arranjo mal elaborado com equalização. Bom, galera, no caso específico da mesa Arcano, nós temos aqui 3 opções de equalização. A equalização dos agudos, a equalização das médias, a equalização dos graves. Quando você deixa o potenciômetro do equalizador por canal nessa posição central, marcando aqui no 0, significa que o seu equalizador está flat. O termo flat quer dizer o seguinte: o seu equalizador não está nem beneficiando e nem diminuindo qualquer que seja a área do espectro de frequências que o nosso ouvido pode ouvir. Nós podemos ouvir dos 20 Hz até os 20.000 Hz. Então vamos entender aqui da mesa Arcano, e na maioria das mesas você vai ter esse tipo de equalizador. Nós temos aqui 2 equalizadores conhecidos como shelving, que na verdade são filtros, que é o que é comum em muitos aparelhos de som. Exatamente o shelving de agudos e o shelving de graves. E nós temos um aqui no meio, que é o MIDI, que é um picking, um equalizador do tipo picking. Qual que é o objetivo dos equalizadores na mesa de som? Fazer pequenas correções e tentar separar os instrumentos através das suas áreas de atuação. Quando você tem um picking, ou melhor, um shelving de agudos e de graves, ele geralmente mostra aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, deixa eu ver se eu tô com foco aqui, acho que tô. A frequência que ele está atuando, ou seja, no caso aqui dos agudos, ele está atuando na frequência de 12.000 Hz, 12 kHz. Se eu puxar o potenciômetro para a minha direita, eu vou estar aumentando o meu agudo. Eu vou estar dando mais agudo para o que está nesse canal. Se eu fizer o inverso, se eu vir para a esquerda com o potenciômetro, eu vou estar tirando o agudo desse canal. Mesma coisa acontece com o potenciômetro do low. Low, ele está marcado aqui 80 Hz. Se eu aumentar o meu potenciômetro do low, dos baixos, eu vou estar aumentando a expressão dos graves neste canal. Se eu diminuir, eu vou estar cortando, eu vou estar atenuando a frequência de graves neste canal. O MIDI o MIDI nessa mesa já é um equalizador diferente. Ele trabalha do tipo picking, ou seja, ele está marcando aqui 2.500 Hz, que é a frequência que ele está atuando. Se eu aumentar este potenciômetro, puxando para a direita, eu vou estar puxando o picking, eu vou estar alimentando o meu equalizador com 2.500 Hz e as frequências que estiverem por perto dele. Eu vou utilizar aqui o equalizador do Sonar para fazer um paralelo aqui para demonstrar para vocês o comportamento do equalizador dessa mesa Arcano e de algumas mesas, na verdade. O que a mesa Arcano tem são os potenciômetros low,
mid e high. Aqui esse equalizador permite eu separar em médias baixas, médias altas. Eu vou desabilitar esse aqui, que seria um cenário parecido com o que a gente tem aqui com a mesa Arcano. Na mesa Arcano você só tem os potenciômetros do ganho, então eu não posso interferir na frequência. A frequência já vem previamente definida como 80 para os baixos, vem definida de fábrica como 12.000 para os altos, e aqui para os agudos, né, e aqui como 2.500 para as médias. Uma característica é que este potenciômetro, este equalizador, no caso da mesa, é do tipo shelving, e este também é do tipo shelving. O que é o tipo shelving? É exatamente isso aqui, é um filtro, né? Ele da marcação da frequência que ele está de fábrica, tudo que tiver para baixo, no caso dos graves, vai acompanhar o ganho que você está dando. Mesma coisa para o agudo. Então, se eu estiver aumentando o agudo, que são os botões que a gente tem de grave e agudo nos aparelhos de som. Então, eu posso cortar ou posso acentuar a frequência através desse botão de ganho. Então eu teria como uma forma até de eu delimitar o que eu quero privilegiar no espectro de frequências que nós podemos ouvir, que é de 20 a 20 mil Hz. No caso do picking, então esses são dois equalizadores que a gente tem na mesa Arcano, de forma no formato, na especificação shelving. No caso dos médios, o nosso equalizador é do tipo picking, e eu só tenho também o botão ganho. Então, se eu aumentar, ele vai estar puxando esta frequência central, mas também influenciando nas frequências adjacentes. Essa influência que a gente está vendo aqui, ó, essa distância aqui, essa abertura, essa largura de banda é conhecida como Q, né? Então, o que acontece? Conforme eu puxo para cima, ou seja, conforme eu dou ganho, eu estou tanto influenciando no pico da frequência de 2500, como também nas frequências adjacentes, em menor intensidade, mas eu estou influenciando. Mesma coisa aqui, quando eu estou atenuando em 2500 Hz, mas também eu estou influenciando as frequências adjacentes. Algumas mesas possuem, fora a questão do botão do ganho, ela também tem o botão da frequência. Normalmente, essas mesas elas apresentam dois tipos de potenciômetros para médias baixas e médias altas. E geralmente essas mesas um pouco mais potentes possuem para as médias o potenciômetro da frequência. Então, por exemplo, se eu quero atuar numa frequência de 400 Hz, eu vou mexer no potenciômetro do 400 e vou dar o ganho que eu quiser. Esse tipo de configuração, onde você tem na mesa um potenciômetro do ganho e o potenciômetro da frequência para definir qual frequência você quer atuar, esse tipo de equalizador é conhecido como semiparamétrico. Semiparamétrico por quê? Porque ele só permite mexer no ganho e na frequência. No caso especificamente do picking. Quando você tem um equalizador que tenha 3 potenciômetros, ou seja, eu tenho o ganho, eu tenho a frequência e eu tenho o Q, que é exatamente a largura do espectro que vai estar sendo abrangido por esse equalizador, aí você pode se dizer que tem um equalizador paramétrico, porque os parâmetros são ganho, que define a amplitude, frequência, que define a área do espectro de frequências que você vai atuar, e o Q, que é a largura de banda que esse teu equalizador vai atuar. Então, por exemplo, se eu der ganho aqui e eu posso aqui mexer na frequência que eu quero atuar, então eu quero mexer aqui na frequência de 5.000 Hz, e se eu quiser só trabalhar nessa frequência, o que eu faço? Eu aumento o valor de Q para que ele restrinja o máximo da minha largura de banda. É para isso que serve o Q. Então, as mesas mais poderosas possuem esses 3 potenciômetros aqui
para a definição das médias altas e médias baixas. Num próximo vídeo eu quero aprofundar mais esse assunto da equalização. Esse foi um assunto inicial, mas a equalização vale alguns capítulos, alguns vídeos falando, abordando, porque tem muita gente que acha que a equalização é uma forma de salvar alguma coisa mal feito. Nada salva alguma coisa mal feito em áudio. Você pode até melhorar um pouquinho, mas salvar não salva. Você tem que fazer o ideal. Sabe qual que seria o ideal? É que você nem precisasse equalizar, que você já conseguisse captar de tal forma que as coisas todas aparecessem de forma identificáveis, né? E bonitas, brilhantes. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você gostou dessa aula, deixa aí o seu like, deixa o seu joinha. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. E eu vou me despedindo de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, galera!